Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos começar a nossa live de edificação com essa canção. Chorando porque se você tem Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Você lembra? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar Nem aqui. era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vai passar. Vai passar. Na hora parece que não. Na hora parece que aquela dor é insuportável. Na hora parece que é uma dor que vai nos quebrando, nos moendo, nos deslacerando por dentro. E por isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sobre aquelas dores insuportáveis, profundas da nossa alma, que vem trazendo várias sequelas físicas, emocionais, de relacionamento. Talvez você conheça alguém que já passou ou que tem enfrentado uma dor assim. Quem sabe esse alguém é você, que tem lidado com uma depressão tão profunda. Talvez achou que isso jamais iria acontecer com você, uma pessoa carismática, uma pessoa que sempre gostou de trabalhar, de viajar, e de repente parece que nada mais faz sentido. De repente parece que aquelas coisas simples da vida, que eram tão significativas, perderam a graça, não tem mais motivação até mesmo para sair da cama. E aí vem os sintomas físicos. Por isso que é importante a gente entender muito bem sobre depressão.
Tem muita gente que, embora seja um assunto que é muito falado, mas infelizmente ainda muito pouco conhecido, porque tem muita gente que tem preconceito, como se depressão fosse coisa para louco, alguém que é preguiçoso, alguém que não tem fé suficiente, quando na realidade, se a gente for olhar para as escrituras, hoje com o meu olhar terapêutico, é tão interessante observar o livro de Salmos, ali onde o salmista ele realmente rasga a sua alma, onde ele confessa a sua dor, onde ele fala das suas limitações, onde ele lamenta, assim, ele fala, puxa, eu tô aqui, não tô me alimentando direito, não tô dormindo direito, aqueles sintomas típicos de depressão, ou até mesmo aquela pessoa que come para tentar, né, tapar um buraco, um vazio, aquela pessoa que tá assustada, você percebe até mesmo Davi em muitos momentos questionando, poxa, os amigos me abandonaram, os inimigos querem me matar, aquela pessoa que tem aquele senso de abandono, parece que todo mundo esqueceu de você, parece que ninguém me entende, parece que é tão difícil expressar essa dor com palavras, então é melhor engolir, é melhor colocar uma máscara, tentar até de alguma forma sobreviver a essa dor, mas só você. E Deus sabe o quanto é insuportável, o quanto isso pesa nas costas. Colocar também essa máscara, um sorriso aparente, mas lá no fundo tá sangrando, lá no fundo, só você e Deus sabe o quão fundo está esse vazio. É uma dor que muitas vezes não é só uma questão de uma situação que aconteceu, como pode acontecer, por exemplo, um trauma, uma dor de uma perca de alguém, infelizmente um abuso sofrido. Tem fatores realmente que desencadeiam uma dor assim. Mas também tem questões aí bioquímicas, né? As redes neurais, elas ficam com a percepção alterada da vida. É mais ou menos assim, vamos supor aqui que eu tenho duas canetas, a verde e a vermelha. Só que alguém fala, em algum momento da vida pra mim, alguém me ensina que essa caneta aqui, na realidade é vermelha. E eu olho pra ela e eu só consigo ver o vermelho. Mas talvez outra pessoa olhe e fale, não, Fernanda, você tá enganado. Te ensinaram errado. Essa caneta na realidade é verde. Mas tudo que eu sei, tudo que eu aprendi sobre essa caneta a vida toda é que ela era vermelha. E é tão estranho pra mim, por mais que alguém fale, outra pessoa tente me convencer, gaste energia falando. Poxa, por que você tá triste? Como assim? Você tá reclamando da vida? Olha pro céu, pro mar, pras estrelas, agradece, você é muito ingrata, né? Você não tem motivos pra estar assim. Mas a minha percepção, ela está alterada. Eu só consigo ver vermelho, vermelho, vermelho. Até quando Deus traz a luz da verdade. Aí eu consigo comparar. Não, peraí. Esse aqui que é o vermelho, esse é o verde. Aí agora eu trago consciência que eu estava enganada, que eu acreditei numa mentira da minha mente, porque até mesmo fatores bioquímicos estavam alterados dentro de mim e a minha percepção estava alterada. Eu estava vendo coisas além ou a menos. Enquanto todo mundo estava tentando me explicar, me ajudar da forma deles, por exemplo, naquela passagem de Ana, que ela tá tão angustiada, a dor dela é tão profunda, e ela vai tentar um consolo do marido, o marido, de certa forma, tenta do jeito dele, mas ele fala assim, será que eu não sou melhor, né, do que 1000 filhos? É a maneira dele, ali, de tentar ajudar. Mas quando ela vai para esse lugar certo, a presença do Senhor, ela rasga a alma dela de uma maneira que não sai nem som, mas era expressivo, o quanto estava pesado, o quanto aquela mulher estava com a percepção talvez tão angustiada, tão alterada, que até quem olhou de fora não entendeu, né? O próprio sacerdote olha e fala assim, peraí, essa mulher tá bêbada, né? Aqui não é lugar pra ela não, ele até repreende, mas era a mulher rasgando o seu coração no lugar certo. E às vezes a nossa dor é tão grande que a gente não consegue nem expressar em palavras. Eu lembro de momentos da minha vida, eu, Fernanda Pinheiro, que hoje sou uma psicanalista com base cristã, posso falar pra você que sim, a minha percepção de vida já esteve muito alterada. Eu lembro de um processo depressivo pelo qual eu passei e eu tava com tanta dor na minha alma que eu não conseguia orar. Daí eu lembrei de Romanos capítulo 8, o Espírito Santo me lembrou aquele texto que fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Foi só aquilo que eu precisava, que eu
meio que em lágrimas, né, intercedia ali, dizendo, ora por mim, que eu não tô em condições não. Eu lembro que eu tava ali no chão e coloquei aquela música, eis-me aqui, outra vez, diante de ti abre o meu coração, meu clamor, aquele clamor que não tá saindo o som, mas só vem as lágrimas, porque a dor é tão profunda, tu escutas. E realmente ele escuta a dor mais profunda, por mais que ninguém tá ouvindo, talvez ninguém nem notou, talvez ninguém da tua família nem percebeu que você já tem passado por um processo assim, mas ele te vê. E por isso que hoje eu queria compartilhar com você uma história. A gente vai juntar aqui Bíblia, Palavra de Deus. Essas lives sempre vai ter essa ferramenta linda, esse manual de vida, de esperança, que é a Palavra de Deus. E também a gente vai trazer ferramentas da terapia para te ajudar e até mesmo você ajudar alguém que tem enfrentado um processo depressivo. E eu quero citar hoje uma história de uma mulher que ela sabe o que é perder. E não tem nenhum nome dela na Bíblia. A gente nem conhece ela pelo nome, mas pela sua dor, pela sua perca. Ela era viúva de Naim. Até vou ler aqui rapidamente na Bíblia a mensagem, Lucas 7, do 11 ao 15. Na realidade vai falar dessa passagem. Na realidade eu nem vou ler mais adiante, depois do 16 e 17, daqui a pouco eu leio. Mas eu vou resumir aqui para você a história dessa viúva de um único filho. Então imagina só, toda mulher, ela geralmente tem sonhos, a grande maioria, tem umas que não, mas tá tudo bem, mas tem umas assim que desde pequenininha, desde brincando de casinha, de boneca, ela tem aquela expectativa pelo marido, pela sua casa, pelos seus filhos, e aquela mulher, ela teve duas grandes conquistas, seu marido e seu único filho. A sua família, a sua base forte, ainda mais naquela época, ela era sustentada por eles, porque ela optou, e devido a todo o contexto, era o homem, né, que administrava ali os recursos, mas ela perde o seu marido. Uma perca horrível e com certeza lhe tornou conhecida por ser viúva, aquela que perdeu o seu amado. Mas além disso, ela não só perde o marido, ela agora está caminhando em direção para sepultar, para dizer tchau pela última vez ao corpo do seu filho que agora já estava morto. E ela indo ali, mas não sozinha. A Bíblia conta que ela estava saindo da cidade, mas ela estava com a multidão que se compadeceu e veio junto dela. Porque como ela tinha perdido a sua família, então eles se importaram e junto estavam com ela para chorar, para esse momento de despedida. E ali em meio àquela multidão que estava saindo da cidade, uma outra multidão chegava na cidade. Enquanto a morte estava saindo, chegava a vida. Mas tinha uma coincidência ali, porque um filho único estava indo e que ele estava morto e ia se encontrar com a vida. Enquanto aquele filho único, Jesus, estava chegando com uma outra multidão na cidade, aquele filho que estava vivo, ele ia se encontrar com a morte. Ele ia oferecer o seu corpo em sacrifício por nós. E naquele contexto ali, não se ouvia falar naquela época, talvez lá antigamente, 700 anos antes, que se ouviu falar em ressurreição, mas ninguém ali tinha testemunhado ou visto algo assim de Jesus. Mas quando Jesus chega com aquela multidão, duas multidões se encontram, muita gente para você prestar atenção, para se esbarrar. Mas o texto fala que Jesus viu. Ele viu aquela viúva. Ele não só viu, mas ele se compadeceu, ele teve compaixão. E por isso hoje eu quero falar com você que tem enfrentado uma dor, uma perca, um luto, que talvez se vê como essa viúva a caminho assim de só me enterra. Eu lembro de uma situação uma vez que eu atendi uma pessoa que ela chegou pra mim e ela falou: Fernanda, eu já morri, eu já tô em decomposição, eu já não vejo mais sentido nenhum pra viver. Sabe aqueles momentos que você olha assim, já passou prorrogação, já passou os pênaltis, não tem mais nada pra fazer, acabou. Já perdi tudo, perdi emprego, perdi saúde, perdi o amor da minha vida, perdi os amigos, eu só perco. E em meio a tantas percas, tantas dores, tantos traumas, o corpo vai inflamando, a percepção vai ficando alterada e aquela pessoa não vê mais sentido pra nada, ela só tá indo em direção ao fim da sua história, porque o que é seu do futuro daquela mulher? Ela perdeu o marido e perde seu único filho, a sua fonte de sustento, de esperança, de provisão, de amparo.
acabou para ela. Esse olhar da multidão, a multidão via ela como uma viúva de um único filho. Mas o mestre entrou naquela cidade. E em meio a tantas pessoas, ele identificou: essa é a mãe. Ela nem tinha visto ele, mas ele a viu. E hoje eu queria te dizer que pode ter uma multidão na face da terra. Muitas vozes. A natureza é gigante, a gente contempla a natureza. Às vezes quando eu viajo, eu olho na janela, tanto do avião, do carro, do ônibus. Eu amo olhar a natureza e perceber as mudanças do clima, da terra, do céu. É tudo tão lindo, tão gigante, mas esse Deus soberano, ele se importa. Eu acho tão linda aquela música que fala: tu és soberano, mas apesar da glória que tu tens, tu se importas comigo também. E naquele momento, mesmo ele sendo rei do universo, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ele a viu. Ele se importou. Ele caminhou na sua direção. E naquele momento ele traz uma palavra que ia ter uma palavra um pouco improvável, como a canção que acabamos de ouvir. Imagina você estar num velório, prestes a sepultar uma pessoa e chegar para um parente, para um familiar, para uma mãe que perdeu um filho, para uma esposa que perdeu o marido e falar: não chora. É totalmente desproporcional. Eu confesso, a primeira vez que eu escutei até essa música, até quando eu li o texto, eu falei: mas como assim não chore? A meu lado aqui, né, da terapeuta, não, a gente tem que expressar as emoções, a gente precisa colocar para fora, até porque o próprio Jesus chorou. Mas esse não chore de Jesus é a mesma coisa dizer assim: olha, acabou a tua dor. Porque agora tem vida, tem ressurreição, tem nova história, porque ele se compadeceu. Ele não só viu, porque ele podia só ver, e como hoje em dia, né? A gente vê alguém sofrer um acidente, o pessoal já tira o celular, vai lá filmar, já posta, vê uma confusão acontecendo, ninguém quer se envolver, mas quer fazer a fofoca, né? Viralizar. E as pessoas, elas veem, mas não se compadecem. Geralmente elas não fazem igual aquela multidão. Era uma vila pequena, onde a maioria ali talvez se conhecessem e sabiam da dor daquela mulher. E eles saem das suas casas, abrem mão das suas tarefas domésticas, do seu trabalho, e falam: vamos acompanhar a dor dessa mulher, vamos se compadecer com ela. E ali todos caminhando em direção, né, ao fim da história. O começo e o recomeço da história entra naquela cidade. Um encontro marcado da morte com a vida. E Jesus chega naquele lugar no exato momento. Talvez para alguns chegou atrasado, né? Como Marta ali na história de Lázaro, uma outra ressurreição que vai acontecer. Na história de Tabita, outra ressurreição. Talvez não, isso é a hora de chegar, já deu, já passou, não tem mais o que fazer. E talvez você tá nesse momento assim, não tem mais o que fazer. Eu tenho que me entregar mesmo, eu tenho que desistir da vida. E fica aquele embaralhado na cabeça, tudo eninhado assim, ó. Você tá perdida, a cabeça tá... Você não consegue pensar, você não consegue processar, você não consegue nem identificar os teus sentimentos. Você vai fazer até uma terapia, tá confuso. Você não consegue nem se ouvir, não consegue se olhar, porque a tua percepção tá alterada. E naquele momento de tanta dor, de tanta agonia, Jesus vê. Ele não só vê, ele vai em direção e ele te toca aquele caixão. Ele dá uma palavra de ordem e aquele menino levanta. E o texto fala que todos ficam assim admirados. Olha o que vai falar a partir do verso 16, preste atenção. Todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. Gente, era um velório. Agora todos também estavam vendo o mestre e agora tinha uma explosão de alegria. Não paravam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. As notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país. E tudo que Deus faz tem propósito. Ele vê a sua dor. Ele vai ao teu encontro. Ele dá uma palavra de ordem. Quando todo mundo diz não tem mais jeito, acabou. Ele diz assim, tem vida, tem nova vida, tem esperança, tem restauração, tem cura, tem recomeço. E todos ficam perplexos porque ele está vivo, ele se importa, ele se compadece da sua dor. Ele sente o que você sente. Ele sabe o que é rejeição, porque lá naquela cruz ele foi rejeitado. Ele sabe o que é abandono, porque ele sabe, porque ele foi abandonado pelos seus. Ele sabe o que é traição.
Ele sabe o que é ser abusado física e emocionalmente, torturado, perseguido, massacrado. Ele sabe o que é padecer até morte, a morte de cruz. Mas mesmo sentindo tudo isso em nosso lugar, ele escolheu morrer para te dar a vida, para que você possa ter recomeço, para te dar uma esperança, para que todos possam ver que a tua história não acabou, que a tua dor não foi o teu fim, pelo contrário, é um milagre que está nascendo, é a cura que está chegando para que todos contemplem a glória de Deus. Tudo ele faz com propósito. Até a dor que você está enfrentando hoje, Deus tem um propósito. Lembra que eu falei para vocês que eu passei por um processo difícil de dores emocionais, ansiedade, depressão. E hoje isso me faz compreender, ouvir histórias, poder me acolher as pessoas com mais empatia, porque eu vim de lá. Por isso a canção falava, lembra de onde o Senhor te tirou? Traga a memória de onde o Senhor te tirou. Isso possa gerar no seu coração esperança. Não é porque você é bom. Talvez quando Jesus chegou para aquela mulher, ele não perguntou o que ela fazia, ele não perguntou quantos que ela tinha na conta, quantos seguidores ela tinha no Instagram, ele não perguntou se a reputação dela era boa. Pelo contrário, ele deu um recomeço à sua história. Para pensar nos recomeços que tantas mulheres que talvez pela sociedade não tinha mais chance. Por exemplo, né? A gente vê a história de Betseba, tinha um marido... Quer dizer, de Abigail, desculpa. Abigail, né, que tinha aquele marido complicado, mas aí Deus dá uma nova chance, casa com Davi. Aí a gente vê a história também de Raabe, uma prostituta, gente. Tá lá na genealogia de Jesus, existe recomeço para ela. A gente vê a história de Ruth, tinha perdido o marido, só tava ali com a sogra, sem sustento, sem provisão. Deus levanta um recomeço para ela. A mulher samaritana já tinha passado por 5 homens, 5 relacionamentos abusivos, frustrados, que distorceram a sua identidade, buscando saciar uma sede que ela não preenchia. E no Senhor ela encontrou a resposta, o recomeço. E toda a cidade, assim como a história aqui dessa viúva, pôde ver que houve ressurreição, restauração, recomeço. Esse é o nosso Deus. Talvez uma dor venha para te paralisar, para te enterrar, ou aquela dor venha para que todos possam ver a glória de Deus. Então uma depressão dói. Muito, dói no corpo, dói na alma. Quem tá perto sofre junto, mas não é o fim. Não é o fim. Lembra de Elias? O homem de Deus, um homem usado poderosamente, onde ele orava, milagres aconteciam, um homem de autoridade, mas ele era um homem de Deus, mas era um homem limitado. Depois ele quer sumir, desaparecer, ir para a caverna. Jonas, Moisés, todos esses homens, mulheres lindas, experientes, mas também limitadas. E por que a Bíblia fala essas histórias? Para que eu e você possamos compreender que não é sobre nós, não é sobre o que fazemos ou deixamos de fazer, mas é sempre para a glória dele. E por isso que é tão importante, por mais que a tua cabeça nesse momento, porque você não está conseguindo pensar direito, tem fatores bioquímicos alterados, tem fatores emocionais que estão bagunçados, distorcidos nesse momento. Você precisa realmente compreender que mesmo no pior momento, ou no melhor momento da sua história, você nunca esteve sozinho ou sozinha, porque o Senhor te vê. Ele não só te vê, mas ele se importa, ele se compadece, ele vai na tua direção. Mesmo quando você não consegue orar, mesmo quando você não consegue caminhar, mesmo quando você acha que tudo acabou, ele vai na tua direção e ele te toca. E quando ele te toca, cura. E quando ele dá uma palavra de ordem, nem a morte tem poder sobre a palavra de vida do nosso Deus. Nem a morte venceu Jesus. Só que às vezes existiram muitas palavras ao longo da nossa história que a gente ouviu e foi causando esses nós. Talvez uma fala, você não serve para nada. Talvez você nunca vai ser mãe. Talvez você nunca vai prosperar na vida. Palavras de destruição, tenho vergonha de você. Maldito dia em que eu gerei você. Uma palavra dura de alguém que você ama. Geralmente se a gente escutar, né, um xingamento lá de um bêbado, lá do outro lado da rua, a gente, deixa pra lá, né, tá bêbado, né, não vou perder a minha paz, a minha noite de sono por esse estranho. Mas quando vem de um pai,
Uma palavra dura de uma mãe que era para te acolher, para te amar, para te tocar com um abraço, mas muitas vezes te tocou com uma agressão, muitas vezes te tocou de uma maneira totalmente proibida, abusando da sua alma, do seu corpo, e aquilo te dilacerou. Quantas coisas você teve que engolir calada. Todos notavam que tinha uma rebeldia na sua adolescência e não conseguiam entender quando na realidade você estava tentando gritar, pedir que alguém me vê, alguém me tira desse lar de rejeição, alguém me socorre. De repente você entra até num relacionamento louco para sair daquele ambiente, para se livrar daquela opressão, mas de repente se vê repetindo ciclos, padrões emocionais. É aquela moça que eu falei pra vocês que ela chegou aqui dizendo que ela já tava assim, em estado de putrefação, digamos assim, decomposição, já tava fedendo, já tinha morrido. Ela tinha um histórico de muitas mortes. Ela tinha perdido o pai, ela tinha perdido a mãe, ela tinha perdido o irmão e agora tinha perdido o marido. E quando você vai olhar na história, na sua linhagem familiar, uma história de muitas percas, inclusive na história da mãe, inclusive na história do pai. Toda a vida ela cresceu ouvindo, vendo, sentindo esse ambiente de morte, que parecia que ela tinha que ser fiel, aquela sensação de que vai ter mais uma perca, eu perco agora, eu já tô me preparando para a próxima perca, eu não posso mais amar, não posso mais me apegar, porque a vida é só percas, é só luto, é só destruição. Conta-se, inclusive, uma história de um passarinho, que ele era preso a um cordãozinho bem fininho. Prenderam ele ali, ele tinha aquele cordãozinho, ele via até o vento bater naquele cordãozinho dele fininho, e ele achava legal aquele vento ali, suave, gostoso, aquela brisa. Mas quando ele olhava para o céu, ele via outros pássaros voando. Mas quando ele olhava ao seu derredor, mais perto dele, ele via o histórico do pai, da mãe, dos irmãos. Todos tinham um cordãozinho que limitava ali, que deixava eles quietinhos, eles não conseguiam, ser soltos e livres, estavam presos àquele cordãozinho fininho. Certo dia bate um vento mais forte, aquele vento mais forte que dá aquela sacolejada nele, sabe? E de repente aquele cordãozinho fininho foi se desenrolando ali e ele assustado, com medo de... Quando ele viu, ele estava voando, o medo impulsionou ele a voar. Muitas vezes a gente fala do medo como algo ruim, algo tenebroso, mas às vezes o medo também pode me impulsionar a ir para um outro nível, a ter reações e falar, peraí, eu não quero continuar repetindo esse padrão que eu tô vendo, que a minha família foi paralisada, negou a sua real identidade porque acreditou no cordãozinho fininho, que falou, fica aqui, você tá preso, você tem que repetir o padrão do teu pai, ele foi um que traiu a tua mãe, então você vai casar com alguém que te trai. Aí fica se repetindo padrões, até que ele voou, ele falou, peraí, eu fui criado para isso, para explorar esse céu, para receber esse vento, Todo ser que respira louve ao Senhor, e ele foi liberto, porque ele estava preso a uma crença que ele achava que ele estava preso, nascia assim, crescia assim e morria assim, ele estava limitado. E aquela moça que eu falei para vocês, eu vou dar um nome aqui fictício, de Helena, ela acreditava que a vida dela era uma vida de percas, até que de uma maneira linda, ela teve um encontro muito pessoal, muito íntimo com a vida, com Jesus. Um dia, por curiosidade, em um quarto de um hotel, por curiosidade, ela falou, nunca olhei esse livro por dentro, Sério que tem umas coisas interessantes aqui, vou fuçar. E ao mexer naquele livro, o manual da vida, da esperança, falou para ela, vinde a mim, todos que são cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E ela rasgou a sua alma naquele quarto de hotel, ela se entregou, não a um Deus de ouvir falar, mas falou, eu quero andar contigo, eu quero que o Senhor me ressuscite, porque eu já morri, eu quero cura, eu quero sim ser uma nova pessoa. E ela chorou, ela se derramou, e ali começou uma nova história. Foi quando ela me procurou nesse processo, onde ela achava que não tinha mais jeito, e a gente, de uma maneira, usando ciência, a fé, mostrando que sim, ela tinha pai, ela tinha um pai eterno, que não morreu, que não abandonou, que era vivo, e lançando ali palavras de vida, de esperança. O Espírito Santo foi fazer aquela obra, acessando esse lugar que só ele podia acessar, e ali ela foi encontrada pelo Senhor, e ali ela se posicionou também até autorresponsabilidade, percebeu que tinha coisas que ela poderia começar a fazer
fazer aos poucos para sair dessas amarras da depressão. Então, aos poucos, ela começou a se desafiar. Hoje eu vou tirar 5 minutinhos para pegar um sol. Hoje eu vou me olhar no espelho e vou dar um sorriso. Trabalhando, né, a neurociência, a neuroplasticidade do cérebro para falar assim, peraí, eu nem tô com vontade de rir, mas eu vou sorrir para dar uma informação pro meu cérebro, dizer que tá tudo ok, ele mandar dopamina, serotonina, ocitocina, eu vou abraçar mais demorado para sentir, né, aquele hormônio do amor, do aconchego também, da segurança. Então ela foi se desafiando e celebrando as pequenas conquistas, coisas que ela já não conseguia fazer, ela foi se desafiando aos poucos a participar de um grupo de apoio, coisa que ela falava, eu não consigo, eu não posso, né, eu sou assim, nasci assim, e a gente começou a mudar essa fala, essas palavras, transformando palavras de morte em palavras de vida, gerando novas crenças, nova visão de futuro, novo sentimento, novo comportamento, e hoje é uma mulher curada. Hoje é uma mulher que vive uma vida com abundância. Hoje é uma mulher que ajuda outras mulheres. E eu louvo demais a Deus, porque eu vejo a trajetória, eu vejo de onde o Senhor tirou. Ela achava que a sua vida tinha acabado porque as mortes tinham tirado o sentido do seu futuro. Mas hoje ela consegue entender que o Salmos 23, quando fala que mesmo que eu passe por um vale de sombra de morte, o Senhor vai estar comigo. E ali ela experimentou a presença do Senhor no pior momento da sua vida. Você pode lembrar comigo o tempo da pandemia que a gente falou assim, não tem jeito. É nó atrás de nó, tá tudo bagunçado, não serve mais pra nada, não tem jeito. Quantas mortes, quantas más notícias a gente escutava. Mas em meio a tudo isso, eu e você estamos aqui. O Senhor nos tirou de lá, passou. Talvez na época alguém falasse assim, não, vai passar. Como é que você vai passar? Mais um ano usando essa máscara, mais um ano esse isolamento, mais um ano essa crise financeira, mais um momento, mais um dia, mais uma semana. Mas glória a Deus, passou. Ah, a gente tá vivendo um novo tempo? Tem motivo sim para chorar, mas chora no lugar certo, lamenta no lugar certo, no lugar da cura, no lugar da vida, no lugar da esperança. E até mesmo quero falar agora com você que de repente tem, né, no seu ciclo de amizade, na sua família, alguém que tem enfrentado essa depressão. Acolha. Olhe como aquele povo que ali estava, aquela multidão que se compadeceu, em vez de julgar e dizer assim, olha, você devia ser uma pecadora muito miserável, que nem os amigos de Jó, né? Alguma coisa você fez, não é possível. Vai avaliar a tua vida, você deve ter jogado pedra na cruz, porque não é possível, muita desgraça atrás de desgraça. Em vez de julgar, em vez de condenar, em vez até mesmo de falar, eu digo pra você, uma das grandes curas da minha vida foi através de uma pessoa que Deus levantou quando eu tava com depressão. Ela ia na minha casa e ela não falava nada. Pelo contrário, ela ficava do meu lado. E eu lembro que eu falava assim pra essa amiga, vai embora, não quero conversar, deixa eu quieta. E ela, deixa eu ficar aqui, vou ficar quietinha. E a gente ficava numa escadinha que tinha assim, e ela ficava quietinha, eu quietinha, e eu meio braba, né, meio mal-humorada, porque a depressão deixa a gente, né, com cortisol lá em cima. Mas eu nunca vou esquecer que ela não desistiu de mim, ela tava ali quietinha. Até um dia que ela chegou pra mim e trouxe um caderno. Eu falei, o que eu vou fazer com esse caderno? E de repente ali começou também um outro processo lindo de cura, porque além de ter alguém que se compadeceu de mim, alguém que trouxe, ó, tá aqui o espaço para que você coloque essas palavras para fora, porque muita coisa eu tava engolindo. E aí eu comecei uma cura também através da escrita terapêutica. Deus foi me dando ferramentas que inclusive eu uso até hoje. Não é um caderno diário, desabafo, não. São ferramentas terapêuticas mesmo, onde eu coloco ali o que eu penso, o que eu sinto, como eu me comportei, eu faço aquela troca. Vamos trocar por verdade, vamos trocar por palavras de esperança, vamos trocar por versículos, por canções, vamos trazer informações, memórias novas para esse cérebro, em vez de ele ficar só me levando lá para trás, para o passado, me levando lá para frente, e se isso acontecer, deixa eu poder sentir a presença de Deus no presente. Então foi um processo de cura. Hoje quando eu folhei assim, esse caderno, eu falo, uau, pensava umas besteiras que não fazia muito sentido. Glória a Deus que eu amadureci. Tem coisa que eu ainda preciso melhorar, mas eu consigo ver o processo. Foi uma cura linda através da escrita. Então assim, se você convive com alguém, em vez de você ficar acusando que é espiritual, que é demônio, ou até, gente, é tão triste eu perceber aqui nesse ambiente terapêutico pessoas que estavam até no estágio, digamos, sinalzinho amarelo.
Mas ela foi abrir o coração com alguém que estava doendo e a pessoa, não, como assim? Não, vai orar, vai jejumar, vai se envolver na igreja, vai trabalhar mais, vai servir mais, vai ser Marta e tal. E aí ninguém direcionou. Ou até quando a pessoa pensou na possibilidade de falar assim, eu acho que eu vou procurar uma terapia. Como assim? Você é louca? De jeito nenhum, terapia não é de Deus, não. Psiquiatra, então, é coisa pra louco. Essa ciência hoje em dia, e foi enviado assim como palavra do inferno, que atrapalhou o tratamento de muita gente, que foi piorando. É que nem uma ferida que tá aberta, e com o tempo você vai colocando ali, né, várias areinhas por cima, e se não trata, não é aquela coisa assim, com o tempo vai curar. Não, ou você acolhe alguém que sofreu um acidente naquele momento ali, ou a pessoa morre. Então ela precisa ser tratada, ela precisa para um ambiente de cura, de uma escuta, porque a cura vem pela fala também. Então muitas vezes você não vai saber como direcionar essa pessoa, como agir, você não tem as ferramentas que a ciência desenvolveu através de muita experiência, através de muito estudo, né? Então talvez você não tenha, mas você pode direcionar, você pode apontar, procure um terapeuta cristão. Eu lembro que no processo que eu passei, multidisciplinar também, de muitas dores pélvicas, onde os médicos me direcionaram para psicólogos. Confesso a vocês que teve uma, assim, que me marcou, porque ela veio com umas conversas que não tinha nada a ver com a minha história. Umas conversas que fugiam totalmente dos princípios, dos valores. Eu falei, tá esquisito, isso não faz parte da minha identidade, não. Ainda bem que eu era muito firmada, na verdade, de Jesus, senão eu tinha caído na dela. Eu falei, não combina. Mas depois que eu fui pra uma terapeuta cristã, uma mulher de Deus, uma mulher que juntou aí a ciência com a fé, que fez essa união, foi libertador. Porque eu comecei a me deparar com histórias como essa, e ter mais empatia, mais sensibilidade para perceber esse olhar do Senhor, esse acolhimento do Senhor, essa palavra de vida, de esperança, esse recomeço. Então direcione essa pessoa ao processo terapêutico, busque realmente ajuda para ela, mostre para ela o quanto é necessário esse ambiente que Deus criou, foi Deus que criou a ciência. E se necessário for, não é todos os casos, mas se digamos que ela precisa passar por um neuro, por um psiquiatra e precise tomar medicamento. Tem gente que acha que vou tomar medicamento agora, uau, minha vida mudou, então é melhor tomar medicamento, nem vou fazer terapia. Ou então, não, se eu tomar medicamento eu vou ficar dependendo daquele remédio, não vou não, de jeito nenhum. São muitas crenças erradas. Gente, o medicamento, tem gente que não tem tanto efeito colateral não, é bem tranquilo. Tem gente que volta pra mim e fala, uau, melhorei, tô bem. Mas tem outras pessoas que realmente ali no período de adaptação com o organismo, de 15 a 20 dias, pode aumentar os sintomas. Mas tenha paciência, espere esse processo que teu organismo tá se adaptando. Aí você vai dar um feedback depois pro médico. Tá ok, realmente, deu uma melhorada no sono, na alimentação. É como um carro que tá sem gasolina. Vamos colocar gasolina nesse carro? Só que com o tempo, com a nova rotina, com hábitos e práticas que essa pessoa vai aprender na terapia também, porque vem a ferramenta do remédio, em alguns casos, para ajustar essa questão bioquímica aqui, como também vem a terapia, essa escutativa, que vai ajudar, vai direcionar a rotina, vai dar instruções. Aí a pessoa ela vai começar agora, como se a roda do carro vai começar a girar, e girando, ela própria vai gerar uma energia ali, que nem vai precisar mais daquela gasolina. Com o tempo o médico vai desmamando, vai tirando medicamento, que agora ela já aprende, né, através de um processo de meditação guiada, com base cristã, também uma respiração diafragmática, ela vai aprender técnicas que ela vai se regular. Já conheci vários casos, pessoas que eram dependentes de medicamento e começaram depois a entender algumas práticas, e hoje em dia, por mais que ative um gatilho, porque gatilho ele pode ser consciente ou inconsciente. Alguém que sofre depressão, às vezes você vai perceber que aquela pessoa tá num dia normal, tá até seguindo a rotina, ativa um gatilho. De repente aquela pessoa não quer falar, não tem motivação, não tem ânimo pra nada, quer se esconder. O que aconteceu? Do nada ela mudou. Não é do nada. Com esse processo terapêutico ela vai começar a perceber, não foi tal gatilho que ativou. Porque quando ativa, por exemplo, esse gatilho, às vezes pode ser uma música, pode ser um cheiro, um local que ela passou, uma frase que ela escutou, né? A lembrança, um filme que ela assistiu. São gatilhos e ela precisa aprender a ressignificar. Peraí, mas eu não tô mais lá, agora é um outro momento da minha vida. Por que tá ativando essa rejeição? Por que tá ativando essa culpa? Se Jesus já me perdoou, se eu não sou rejeitada, se essa não é a minha identidade. Então ela começa a aprender a conversar com a alma dela. Isso é tão lindo, porque a oração a gente fala com Deus. O caderno é uma forma de você conversar com a tua alma, de você se olhar no espelho, que nem Davi. Por que tá batido a minha alma? Por que se perturba? Olha lá, percepção alterada. Dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei.
Então, assim, em vez de você ficar julgando, dizendo que é falta de fé, dizendo que, não, esse negócio de buscar remédio, terapia, isso é coisa pra louco. Pelo contrário, seja aquele instrumento de acolhimento, de estar junto, muitas vezes sem falar, só pra ouvir, se for possível, e abrace. Tem gente que não gosta do toque, tem trauma com toque, mas se houver essa liberdade, abrace, segure na mão, mulheres com mulheres, homens com homens. A gente já presenciou ambientes, né, de mentoria, ambientes terapêuticos, que muitos homens, gente, vocês não têm noção. Meu marido acompanha homens, e o número de homens que sofreram abusos é gigantesco. E até se surpreenda, muitos em locais religiosos, dentro de igrejas. E são homens que engolem aquilo calados, nunca compartilharam com ninguém. Isso vai trazer dores e sequelas, às vezes, para a família, para a criação dos filhos, para o casamento, né? Às vezes não sabe por que tá tão pesada aquela mochila nas costas, que tá dando dor na coluna, tá tirando o sono. Mas às vezes é um trauma ali que precisa ser colocado para fora, ressignificado. E daquela dor, de repente, virar um propósito. Quantas pessoas sofreram dores tão terríveis e hoje são instrumento de cura? Eu nunca esqueço da Patrícia, que é uma psicanalista, que no processo de estudo da psicanálise, eu vi o manejo dela com a Ângela Cirino. E nesse manejo muito me marcou, porque ela tem uma história assim, uau! Uma das histórias mais horríveis que eu já escutei sobre estupro mesmo, gente. Foi algo horrível que ela sofreu, um abuso físico de uma maneira terrível, terrível, terrível mesmo. Mas ela falava aquilo com uma paz, era uma paz que ia muito além do entendimento humano. Uma mulher que foi liberta das mágoas, foi curada pelo perdão, uma mulher que tinha autoridade, porque passou pela dor, reviveu, tinha tudo pra morrer. Ela, literalmente a história dela tinha tudo pra morrer. Deus tinha um propósito lindo e hoje é uma pessoa, inclusive, que eu recomendo, que é fazer terapia com criança, com adolescente, é uma mulher que tem experiência porque veio de lá. E às vezes aquilo que você sofreu, às vezes um prejuízo financeiro gigantesco, falir, ou até mesmo um casamento que acabou, né? Eu passei por um processo de divórcio, um processo de um luto. Às vezes aí Deus vai levantar um propósito para você acolher, para você consolar, para você edificar, para você ver o sentido maior na tua história. Por exemplo, eu passei 9 anos com dores pélvicas crônicas que eu achei assim, não tem mais jeito. Já era, os médicos já não encontram mais solução para mim. Mas Deus tinha um propósito maior com essa dor. Quantas e quantas e quantas mulheres hoje eu atendo com histórico de endometriose, adenomiose, varizes pélvicas, síndrome miofascial, até mesmo cefaleias insálubres, que foi algo que eu descobri depois. Mulheres que, na época, eu achava que só eu passava por aquilo, né? Tava que nem Elias. Hoje em dia eu percebo, uau, hoje eu consigo entender o que elas contam, hoje eu consigo acolher, hoje eu consigo testemunhar que o Senhor também me tirou daquele quadro onde não tinha mais jeito, me trouxe vida, onde já não existia mais esperança. Esse é o nosso Deus. Por isso eu me apego a essa verdade, a esse Jesus que ele vê, que ele se compadece, ele vai na tua direção, meio a tantas pessoas, ele vai na tua direção, ele olha nos teus olhos, dá uma palavra de ordem e você levanta, e você respira, tira fôlego de onde já não existia, e agora você pode andar, e agora todos podem também ver a glória de Deus em você. Mas que você seja esse instrumento de cura para ajudar, para abraçar, para ouvir, para direcionar para a cura, em vez de julgar, em vez de trazer palavras de condenação. Tem uma escuta ativa, uma escuta atenta, de repente se colocando à disposição da pessoa, naquele dia que ela não está querendo nem comer nada, não quer cozinhar. Vou preparar algo bem gostoso para ela, com muito carinho, sabe? Vou mandar um bilhetinho, talvez mandar uma música, talvez mandar um versículo, talvez um olhar acolhedor, dizendo aqui, ó, tô aqui, tá? Tô aqui. Estou aqui. Né? Talvez seja tudo que essa pessoa precisa saber, que ela não tá sozinha, que na hora que ela quiser pedir socorro, vai ter alguém que vai poder dizer, olha, minha vida também já teve toda embaralhada, mas de tudo isso aqui, Deus transformou agora, ó, em uma corda que eu posso jogar pra você. Segura aí, porque não é sobre a força da corda, né? Mas sobre aquele que nos sustenta lá em cima. Então segura aqui numa ponta, eu seguro na outra, e a gente vai sendo sustentado, por mais que a dor pareça que vai nos arrebentar. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, o socorro presente na hora da angústia.
Ele é a nossa segurança. Então a segurança que está em você, você pode compartilhar para socorrer, para consolar, para exortar, para abraçar outra pessoa. Então seja um instrumento de cura, seja remédio para a alma de alguém. Hoje, em vez de você falar, não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou fazer, ore, interceda, que o Espírito Santo pode interceder por essa pessoa, se coloque à disposição, dê apoio à família, porque a família também sofre quando lida com alguém em estado depressivo, né? Se puder abençoar financeiramente, ó, o que eu posso fazer? Eu vou pagar uma terapia pra você, sabe? Eu vou te ajudar lá com medicamento. Eu vou correr atrás de um bom profissional pra te indicar. Então são formas da pessoa perceber o mimo de Deus na sua vida. Como é maravilhoso. Você lembra dos mimos de Deus? Quando você estava naquele momento de deserto, você só conseguia ver escuridão. Parecia que você estava num quarto fechado, tudo escuro, não tem luz em canto nenhum. Mas de repente o Senhor abre uma porta, uma luz aparece e você começa a perceber a provisão, o cuidado, o zelo de Deus pela tua vida. Pois é, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus da restauração, o mesmo Deus dessa viúva que perdeu o seu único filho, que restaurou, que ressuscitou. Hoje Ele pode dar uma ordem para ir ao teu encontro, restaurar o teu coração, restaurar o teu físico, restaurar tua mente. Ele é especialista em acessar lugares que nem a medicina muitas vezes pode alcançar. Mas se ele quiser, ele também pode usar a medicina como recurso para poder ir lá naqueles lugares que estão desorganizados bioquimicamente, ajustando as vitaminas, e você dizer, uau, que disposição é essa? Né? Que maravilha poder correr, que maravilha poder tomar café com as minhas amigas, coisas que talvez você nem tinha mais graça em fazer, mas tudo isso porque o Senhor deu uma palavra de ordem para que você ressuscite. E por isso eu quero finalizar essa live com essa música que tanto foi significativa na minha história. Eu lembro que eu estava uma vez no hospital. Cadê a música, gente? Uma vez eu estava no hospital e a música sumiu. Deixa eu pegar ela aqui de volta. Nunca me deixou. Deixa eu colocar aqui. E eu tava mal, sabe? Porque era mais uma cirurgia. E eu falei, meu Deus, mais uma cirurgia. Eu não aguento mais entrar naquele centro cirúrgico. Daí meu marido fica pra trás. A impressão que dava é que eu tava entrando sozinha mais uma vez ali, com aqueles médicos, com aquela equipe de enfermeiros, aquela situação esquisita, mais uma anestesia. Muitas vezes eu acordava, quantas vezes isso acontecia, foi horrível. Você acordava, você não sentia o corpo. Eu lembro de uma vez eu acordei, assim, os médicos em cima de mim, Fernanda, e eu... Sabe aquela sensação assim de estar em coma? Que eu queria poder falar, mas não conseguia, a voz não saía, não sentia as pernas, passei 2 dias sem movimento nenhum no corpo, aquele desespero, né? E graças a Deus, depois de algumas horas eu consegui falar, mas é desesperador, você vê assim a limitação do seu corpo. E eu tava ali prestes pra entrar pra mais uma cirurgia e pensando, meu Deus, sempre eu entro na esperança de sair sem dor, parece que quando eu volto a dor tá maior. E alguém me mandou essa mensagem, uma pessoa que fazia muitos anos que eu não tinha contato, e justamente naquele momento, sem ela saber que eu ia entrar no centro cirúrgico, né? Antes mesmo de eu me despedir do celular e deixar com meu marido, ela me mandou com essa música. E eu queria compartilhar ela com você. Talvez você já até conheça essa canção, mas é um lembrete que ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, o Senhor nunca vai nos deixar. Que venha ser um lembrete para sua alma, um lembrete ao seu coração, que você tem um Pai. Você tem um Pai da verdade, da vida, da esperança, que está com você. Mesmo quando pareça que está sozinho, mesmo quando pareça que as forças acabaram, mesmo que você não entenda nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor não se for o medo. Ainda que eu me encontre em meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Por isso, não tema o mal. Por quê? Obrigada, Jesus. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Declare isso. Cante isso à sua alma. Cante isso ao seu Deus. Em toda e qualquer situação. Nunca me deixou quando bem ou quando mal.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Essa certeza que nós temos. Olha a esperança. Um coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Obrigada, Senhor. E haverá um fim Aos problemas. mas até esse dia viver sabendo que estás aqui. Pois o meu Deus comigo está, e se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Obrigada, Jesus. Em toda e qualquer situação, você pode confiar nisso. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Nunca me deixou. Ó Senhor, Ele nunca me deixou. Eu posso ver a luz do que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia eu te louvarei, te louvarei. Jesus, 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 eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar. Te louvarei, te louvarei. Cante ao Senhor onde você estiver e declare. Nunca me deixou na tempestade ou na casa, oh, não. Nunca me deixou quando não, oh, não. Nunca me deixou. Você nunca me deixou, oh, não. Nunca me deixou na tempestade ou na paz. Que está vindo ao coração que espera. Haverá um fim. Mas até esse dia chegar, te louvarei. Ele possa nos encontrar assim, ó, adorando Ele. Até o fim, Jesus. Amém. Que o Senhor nos encontre assim, louvando a Ele. Em toda e qualquer situação, adorando a Ele. Aleluia, aleluia. Queria orar por você nesse momento. Que você possa também, assim como Ana, assim como Davi, assim como Moisés, assim como tantos homens que enfrentaram dores tenebrosas, profundas na sua alma, mas foram para o local certo, derramaram a sua alma, que você possa se achegar ao Senhor, talvez em lágrimas, talvez até mesmo sem conseguir orar. Mas a gente vai pedir agora para o Espírito Santo interceder por nós, com gemidos inexprimíveis, acessando esses lugares do nosso corpo, da nossa alma, dores tão profundas, talvez traumas, medos, angústias. Ah, Senhor, Tu sabes. Ele sabe, Ele te conhece, Ele te vê, Ele quer te abraçar, Ele quer te colocar no colo, Ele quer te sustentar, porque você tem Pai, você tem protetor, você tem provedor, você tem a vida, você tem o Mestre dos Mestres para pedir socorro. Espírito Santo de Deus, nós oramos na autoridade do nome de Jesus, que é a cura sobre o abatido, sobre o cansado, sobre o sobrecarregado, naquele que hoje recebeu uma má notícia,
naquele Deus que tem recebido tantas más notícias ao longo da sua história, tantas percas. Eu peço ao Senhor que carregue todo o fardo agora e transforme em vestes de alegria, em vestes de louvor. O Espírito Santo de Deus vai ao encontro, Deus do abatido, e traga refrigério à alma, traga socorro, traga esperança, traga vida, onde já não existe mais esperança. Comece a liberar agora cura para o corpo, para a mente, organizando tudo que está bagunçado, tudo aquilo que está alinhado, que essa pessoa consiga se ver como o Senhor a vê, que ela consiga enxergar a situação com a percepção do Senhor, não uma percepção alterada, às vezes por tantas lágrimas que ela não consegue enxergar nem um palmo à sua frente. Espírito Santo de Deus, fala da palavra de cura, da palavra de autoridade, Senhor. Nós repreendemos toda depressão, toda ansiedade, todo medo, toda mentira do inferno que queira paralisar os sonhos, os projetos dos filhos do Senhor. Pedimos sabedoria, discernimento, acolhimento sobre aqueles familiares, amigos queridos, pessoas da nossa igreja, pessoas da nossa comunidade, vizinhança, a qual o Senhor queira nos usar como instrumento para direcionar a cura, para acolher, para abraçar, para mimar, para aconselhar, ou apenas para ouvir, ou apenas para ser o bom perfume de Cristo. Nos direcione, ó abatido, nos direcione, Senhor, como instrumento, Deus, de restauração. O Senhor nos fez com um propósito para que todos vejam que um dia o Senhor nos viu, que um dia o Senhor se importou, que um dia o Senhor deu uma palavra de ordem, onde existia morte, onde não existia mais esperança. O Senhor fez renascer uma mulher, um homem segundo o teu coração, para a tua glória, Senhor. Assim como o Senhor mudou a sorte, o destino de Abraão, por mais que ele tenha feito escolhas erradas, mas o Senhor mudou pela tua graça. Assim como o Senhor mudou a história de Davi, por mais que ele tenha feito escolhas erradas, mas o Senhor mudou pela tua graça. Nós pedimos, muda, Senhor, o nosso coração, a nossa história pela tua graça. Em nome de Jesus, que essa venha ser uma noite de descanso, de renovo, de uma paz que vai além do entendimento humano. Sopra, Espírito Santo de Deus, levanta, Deus, assim como o Senhor fez com aquele vale de ossos secos. Nós declaramos que no nome de Jesus pessoas serão curadas através dessa live, pessoas serão libertas, transformadas, alcançadas, que o teu nome que está acima de todo nome dê ordem agora, Senhor, aos teus anjos para acolherem o necessitado, o abatido, e abre portas onde só o Senhor pode abrir, de provisão, de livramento, de cura, de resposta de Deus, de um abraço do Senhor. Em nome de Jesus, é o que clamamos ao teu Santo Espírito Consolador. Tu és especialista em consolar aquele que está necessitado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor te curou já? O Senhor já fez algo na sua vida tão extraordinário que hoje você pode ser um instrumento de restauração para a vida de alguém? Sim? Então, se você quer cada vez mais ter o privilégio de ser usado e usada por Deus, te convido hoje, pega esse aviãozinho aqui, compartilha, vai compartilhando. Tem alguém aí que está precisando muito ouvir o que a gente conversou hoje. Tenho certeza que vai edificar, assim como eu creio que possa ter edificado a sua vida. Para mim foi maravilhoso, gente. Eu amo estar aqui com vocês. E se você quer mais conteúdos assim sobre fé, sobre ciência, ferramenta terapêutica, né? Então você vai poder encontrar assim no Preciosamente Clínica, que é esse perfil do Instagram. Pelo link você pode entrar ali no grupo da edificação, que temos no WhatsApp, onde tem muitas mensagens devocionais, né? Com toda essa base. Tem também o curso Mulher Preciosa. Lá você vai poder se aprofundar. Procrastinação, baixa autoestima, de conhecer e até mesmo ajudar outras mulheres a entenderem ferramentas em pequenos grupos, talvez no grupo, né, de uma igreja, um grupo terapêutico. Você vai pegar lá uma dinâmica, um objeto que você viu, trazer uma aplicação, uma historinha, uma reflexão. De repente você não vai ser só curada, mas vai ser um instrumento de cura aí para outros ambientes. O Mulher Preciosa tem sido uma ferramenta linda de Deus para ajudar mulheres do mundo inteiro. Então te convido a participar conosco. Tem uma plataforma que é um preço assim, só para manter a plataforma mesmo, é uma oferta aí para sua vida, então entra lá, participa com a gente. E se você precisa desse acompanhamento, você percebeu, eu tô nesse momento, eu tô vivenciando um momento de muita ansiedade, que foi o que a gente conversou semana passada, né, sobre sintomas de ansiedade. Foi incrível a live da semana passada, lindos testemunhos. E se você tá precisando também ser curado de um processo depressivo, precisa de apoio
apoio. A gente tá aqui para te ajudar. Eu atendo mulheres, o pastor Tiago, que também é psicanalista, atende homens e casais, estamos acolhendo família. Então, conta conosco, tá? Entra pelo link lá, a Kelly e a Larissa vão poder direcionar vocês aí um atendimento e a gente vai ter a alegria de caminhar junto, ver o teu processo de cura, para que também todos possam contemplar a ressurreição de Deus na sua história. Amém? Um abraço, que alegria estar com vocês, gente, que lindo, olha lá, Jesus me curou do câncer, glória a Deus, esse é o nosso Senhor, que maravilha, como eu me alegro, né, com um testemunho como esse. Lediane, beijo, Laís, que saudade de vocês. Gente, como é bom estar aqui com vocês, tá? Então compartilha aí que vai ser bênção para mais pessoas. Boa noite, Deus abençoe!